Amados, hoje nós vamos entrar na lição de número 4. Capítulo 4, aliás. Capítulo 4 do livro Calvinismo, as antigas doutrinas da graça, do saudoso Paulo Anglada, do pastor Paulo Anglada. E já que nós vamos estudar essa lição, este capítulo, expiação limitada, nós vamos para Mateus 1, 21, tomando esse texto como base, como um texto introdutório para a nossa discussão. E em seguida, Atos, capítulo 20. Primeiro Mateus, capítulo 1, verso 21. Mateus 1, 21 diz assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nota essa última expressão aqui, nessa última frase, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora vamos para Atos, capítulo 20, texto que tanto prova a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também a expiação eficaz, ou definida. Atos, capítulo 20. Atos 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, Atos 20, verso 28. Atos 20, verso 28. Atos 20, 28. Primeiro foi Mateus 1, 21, e agora Atos 20, 28. Atos 20, 28. Porque eu falei rápido, e deu essa... Atos 20, 28 diz assim, vou ler novamente: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em Mateus 1, 21, Jesus Cristo salvará quem? O seu povo. Ele vai salvar o seu povo. Em Atos 20, 28, foi a igreja que foi comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja. Por que eu estou dando essa ênfase, meus irmãos? Porque hoje nós vamos estudar um capítulo que, para muitas pessoas, é de difícil compreensão, ou aceitação mesmo. Porque quando eu falei a princípio que nós vamos discutir esse tema, eu não falei no sentido de insurgência ou de não submissão, eu falei de discussão no sentido de que nós vamos dialogar sobre e aceitar aquilo que as Escrituras diz. Por mais que a nossa mente seja inclinada ao humanismo, ao secularismo, a uma autonomia do divino, por mais que no nosso coração haja essa disposição para contrariar o senhorio, a soberania de Deus, ao nos depararmos com as Escrituras Sagradas, nós devemos nos submeter a ela totalmente, se de fato nós somos crentes genuínos, se de fato nós ouvimos a voz do bom pastor que emana da sua palavra, que é autoritativa, inerrante, infalível e inspirada. É nesse sentido que eu falo de discussão. Vamos dialogar, vamos fundamentar os nossos diálogos nas Escrituras Sagradas e assim aceitar o que está posto.
por mais que contrarie as nossas perspectivas, por mais que contrarie as nossas opiniões e interpretações das Escrituras Sagradas. Portanto, vejam que o texto ele é bastante específico. Jesus salvará o seu povo. Ele não salvará todo o mundo, todas as pessoas indistintamente. Ele salvará o seu povo. Foi a igreja que foi comprada pelo seu precioso sangue. Ele não derramou o seu sangue por todo o ser humano. Ele derramou o seu sangue pela sua igreja. E como eu falei agora há pouco, esse tema ele é um tema de difícil compreensão ou aceitação por parte de alguns, porque geralmente um homem ele sempre quer se colocar como Senhor da sua salvação, ou ele queira fazer com que o evangelho seja mais atraente ao mundo. Em que sentido? O mundo tem que ouvir o evangelho e aceitar o evangelho. Não conforme o evangelho é, mas como o evangelho está sendo apresentado. E isso é um problema. Porque se nós apresentamos um evangelho aceitável por parte do mundo, não é o evangelho. Porque o mundo odeia Cristo e odeia a sua palavra. Aqueles, contudo, que têm os seus corações transformados, regenerados, aceitam com prazer, com alegria, a palavra do Deus soberano que salva, que redime, que santifica e que também preserva. Amados, a expiação limitada trata de um tópico que permeia a extensão do sacrifício de Cristo, bem como a natureza do sacrifício substitutivo do nosso Senhor. Então é algo muito importante. Pastor, eu até aceito os outros pontos do calvinismo, a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível, a perseverança do santo, mas a expiação limitada, ai pastor, eu tenho dificuldade. Eu posso dizer que eu sou um calvinista de 4 pontos. Em outras palavras, você é um arminiano de 1 ponto. Porque, amados, como nós veremos, há uma ordem lógica naquilo que nós estamos considerando. E a expiação limitada trata da natureza do sacrifício expiatório de Cristo Jesus, algo que é inegociável. E também a extensão do seu sacrifício. Por exemplo, meus amados, faço aqui uma pergunta a vocês. Haverá no inferno pessoas por quem Cristo morreu? Não. Alguém pensa que sim? Que haverá lá no inferno pessoas que Cristo morreu por elas, mas que por algum motivo elas aceitaram Cristo, depois rejeitaram, eram salvos, agora não é mais, agora estão lá no inferno. Haverá pessoas por quem Cristo morreu, intercedeu. Haverá pessoas lá no inferno que tiveram as obras de Cristo aplicadas aos seus corações? Sim ou não? Não. É o Thomas aí brincando com o biscoitinho. É biscoitinho. É como o Paulo Anglada falou, né? Todos nascem arminianos. Ele ainda é novo, vai aprender muito ainda. Então, amados, olha. Se houver no inferno pessoas por quem Cristo morreu, então o seu sacrifício não garante salvação, o seu sacrifício não é absoluto, não é perfeito. Há algo de errado no sacrifício de Cristo, não na pessoa, mas no sacrifício de Cristo. É por isso que o texto ele é bastante claro, olha, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele comprou a sua igreja com o seu sangue, como o apóstolo Paulo também vai falar em Efésios. As obras de Cristo foram aplicadas pelo Espírito Santo ao seu povo, à sua igreja, aqueles que foram eleitos, predestinados ainda na eternidade. Pastor, mas João 3,16. Vamos lá para João 3,16. Esse aqui é um texto áureo para o evangelismo, né? João 3,16.
O problema é que as pessoas só decoram o versículo 16, né? Não decoram os demais versículos, não. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí, pastor. A Bíblia dizendo que Deus ele ama o mundo. Amados, a palavra mundo aqui não significa toda pessoa sem distinção. Todo ser humano sobre a face da terra. Porque se assim fosse, não haveria sentido do apóstolo João dizer posteriormente, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nós sabemos que haverá muitas pessoas no inferno que não creram em Cristo, estão lá por conta disso. Mas pastor, mas a Bíblia diz, tudo bem, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, então Deus ele ama a todo ser humano. Amados, o amor aqui que João está se referindo não é um amor quantitativo, é um amor qualitativo. O amor que Deus tem para com os seus eleitos o fez entregar o seu próprio Filho. E como diz Paulo em Romanos, ele nos deu o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados. E Paulo, sendo ainda mais enfático, ainda diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor qualitativo, não é quantitativo. Porque se eu dizer que esse amor aqui se aplica a todo ser humano, sem distinção, então todo mundo vai ser salvo. Porque o amor eletivo de Deus garante a salvação em vida eterna. E nós sabemos, é por isso que há teólogos, né, que acreditam no universalismo. Todo mundo vai ser salvo. A Igreja Católica Romana acredita no universalismo. Eles criam ali o purgatório para aqueles impenitentes, né, aqueles miseráveis que não conseguiram viver de forma piedosa aqui neste mundo. Então o purgatório é um subterfúgio para preparar a pessoa para entrar no reino dos céus. Mas de qualquer forma, a Igreja Católica Romana acredita no universalismo, que todos serão salvos. Todos. É. E na minha época, tinha a recuperação e a recuperação da recuperação. Ou seja, rapaz, tu vai passar nem que tu não queira. Queridos, presbítero Leomar, e quando eles se referem à penitência, eles se referem como obra meritória. Vejam, meus irmãos, que é sobre isso que nós vamos estudar, tanto nesse domingo, como no domingo que virá. E outra, o amor de Deus aqui, em João capítulo 3, versículo 16, a língua portuguesa não consegue expressar a magnitude, a profundidade do amor de Deus. A nossa língua é pobre quando se refere a esse amor aqui qualitativo. Não há uma palavra em português que expresse um amor, né, perfeito, que logra êxito e que cobre todos os nossos pecados. É por isso que a palavra crer, também no Novo Testamento, significa aquele crer para a salvação, mas é uma fé, é um crer que se renova a cada dia sobre a vida do eleito. É algo que está em constante renovação sobre o eleito, por causa do amor de Deus para conosco. Então, na língua portuguesa, né, quando determinadas palavras são traduzidas para a língua portuguesa, é claro que algumas coisas perdem, né, a sua profundidade.
Eu já falei aqui em outra oportunidade, né? O livro de Isaías é um dos livros mais eruditos da literatura mundial. Mas se você lê em português, você não vê assim tanta beleza, né? Só que na língua hebraica, né, no texto original, há uma profundidade, há uma beleza, uma harmonia. Enfim, em João 3,16 não é um amor quantitativo, é um amor qualitativo. Porque se Deus morreu por todo ser humano, porque se Deus ele morreu, Cristo Jesus, né? Se Deus, Cristo Jesus morreu por todo o mundo, então todo mundo será salvo. É por isso que nós lemos em Mateus 1:21 e Atos 20:28, que ele morreu pelo seu povo, que ele morreu pela sua igreja. E no domingo que vem nós vamos ver mais referências bíblicas sobre isso, né, sobre a fundamentação da expiação eficaz. Porque quando, Paulo Anglada vai mostrar isso, quando se trata de expiação limitada, de que Cristo morreu somente pelos seus eleitos, não se entende com isso que a expiação de Cristo não é poderosa, não é eficaz, não é suficiente. Ela é. Só que essa expiação ela é definida. É uma expiação que tem um único foco: os eleitos. Diácono Cooper. Ó, ó, justamente, justamente. Embora essa nomenclatura, expiação limitada, ficou por causa dos arminianos, que defendiam a expiação universal. Só que a expiação arminiana, que é limitada e ineficaz para salvar. A expiação, como pontua o calvinismo à luz das Escrituras Sagradas, ela é restritiva aos eleitos, mas suficiente, poderosa para garantir a salvação por quem Cristo morreu. A expiação dos arminianos, né, que Cristo morreu por todo o ser humano, não garante a salvação de ninguém. Porque se Cristo morreu por todo o ser humano e haverá no inferno pessoas por quem Cristo morreu, isso é sinal de que o seu sacrifício não garante a salvação. E pontua essa banalização e essa ineficácia, ou seja, o sangue de Cristo foi derramado em vão por muita gente. Em última análise, fica aquela questão: no fim das contas, o autor da minha salvação sou eu mesmo. Cristo, ele é apenas uma tábua de salvação por onde eu passo sobre. Somente isso. Em última análise, isso. Irmã Liana. Nós não sabemos, né, deixa só eu complementar o que a irmã Liana colocou. Nós não sabemos quem são os eleitos que estão no mundo. Mas os que estão na igreja, nós sabemos quem é, sim. Pelos seus frutos conhecereis, né, nós fomos eleitos para as boas obras. Então, dentro da igreja, nós sabemos quem são os eleitos. Agora, só que o joio não é o trigo. O joio não é o trigo. E outra coisa, os anjos disseram assim: olha, tu não plantaste só trigo, como é que nós estamos vendo o joio? Eles conseguiram distinguir, os servos do Senhor conseguiram distinguir quem era joio e quem era trigo. Porque o joio pode se parecer com o trigo, mas não é trigo. Qualquer pessoa da lavoura, né, da plantação, sabe distinguir o trigo
do joio. É por isso que nós sabemos sim quem são os eleitos que estão dentro da igreja. Porque foram eleitos para as boas obras, devem se santificar, observar os meios de graças. Agora, voltando para o que a irmã Eliana colocou. No mundo, nós não sabemos quem são os eleitos de fato. Quando pessoas pregavam para mim, eu escarnecia, eu zombava, eu dava as costas. Pessoas que me convidavam na minha juventude, né, para ir para a igreja, eu dizia, olha, eu vou contigo, vai lá em casa. Quando eu chegava lá em casa, não vou não, estava só brincando, só para zombar da pessoa. Então, certamente aquela pessoa que estava me evangelizando, talvez ela, é porque o infeliz não é um eleito, né? Só supondo. Mas, de qualquer forma, houve um momento específico que a salvação se tornou uma realidade concreta no espaço e tempo sobre a minha vida. Hoje eu estou na igreja, sou pastor, tenho uma família, estou nos caminhos do Senhor. Nós não sabemos quem são os eleitos no mundo. Por exemplo, Judas foi chamado para ser apóstolo, mas o fim dele foi a perdição. Judas era um ladrão, né? Paulo era um perseguidor, maltrator à igreja, e o Senhor o transformou e o fez o maior missionário que este mundo já teve. Porque o Senhor tinha eleito a Paulo e Judas não. Só que um cliente espertamente plantou capim-elefante. Então você chegava lá, ele disse, olha, está aqui a plantação de cana-de-açúcar. Eu disse, tem certeza que isso aqui é cana-de-açúcar? Você não vai me enganar não, isso aí é capim-elefante. Que é parecido, é igual o joio e o trigo. Justamente. Embora sejam parecidos, você conseguiu distinguir. E Jesus, ele falou o seguinte, lá na parábola do joio e do trigo, olha, tanto os bons como os maus vão viver juntos. Mas no porvir, os trigos irão para o celeiro e o joio para o fogo. Somente naquele grande e glorioso dia é que nós iremos estar livre completamente da malignidade humana, da perversidade, de toda sorte de pecado. Ou seja, não haverá um reino milenar aqui neste mundo de justiça, de paz, não haverá. Nós já estamos vivendo o milênio, que vai da primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Eu só aproveitei a oportunidade para entrar na interpretação de Apocalipse 20, por causa dos catecúmenos, mas vamos voltar para cá. Hoje nós vamos ver a questão da expiação limitada, o que significa, a sua inferência lógica e o ensino das confissões reformadas sobre a expiação limitada. Porque, meus amados, olha, notem, o arminianismo, como nós vimos, é um desvio de toda a confessionalidade da igreja cristã. Diga lá, minha irmã. Irmã Gasparina. Então, para eu concluir aqui, né, pastor? Sim. Porque eu não posso ir embora do jeito que está aqui, não. Então, Cristo morreu pelos eleitos. Assim, resumindo tudo. Pelos eleitos. Pronto. Está arrumado, pastor. Amém. olha como foi simples. Então, a gente não sabe quem são os eleitos. A gente tem que pregar a toda criatura. Sim, temos que pregar a todos. Porque você não pode dizer, não, Deus tem seus eleitos, então não vou pregar. Ele já elegeu mesmo. O meu pelo qual os eleitos serão salvos é a pregação. Assim Deus determinou. E como nós não sabemos quem são os eleitos, pois disse Paulo, não, olha, o que eu sofro por causa dos eleitos, devemos pregar a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Daí, temos que pregar a todos. E na medida que a mensagem é pregada, o Senhor vai chamar os seus para o seu aprisco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus Cristo. Que aí já é um tema para a graça irresistível. A palavra diz que o último se converter, o último foi eleito, né, foi se converter, aí
o Senhor virá. Virá para encerrar. Justamente, justamente. Então devemos pregar. Nós vamos compreender à medida que nós formos estudando esse tópico. Agora, o importante é que nós estamos estudando, você participe, né, e esteja nas aulas que nós estamos estudando, porque se você pega só o início da carta e não todo, certamente você não vai querer, né? Se de repente eu escrever uma carta para você, eu morri, e você de repente saiu, o pastor morreu, ele disse que morreu, no mínimo cometeu suicídio, só que no final ainda ia ter o seguinte, né? Eu morri para este mundo. O que eu estou querendo dizer é justamente isso, você não pode pegar, né, só a metade do estudo, você tem que pegar o estudo completo. Irmãos, olha, é por isso que é bom esse livro aqui do Paulo Anglada. Do Paulo Anglada ele é mais extenso, né? Calvinismo, as antigas doutrinas da graça. Mas o John Piper, embora não seja um livro mais criterioso, né, e em termos de fundamentação do que esse, ele é muito bom, o livro do John Piper, Os 5 Pontos do Calvinismo. Né, que é um livretozinho mais simples, com uma xícara de café. Só um parênteses para ajudar aí na ilustração. A gente ligava para os aniversariantes lá do... Cada gerente tinha sua carteira e ligava para os aniversariantes e tal. Aí a gente tinha muito cuidado com os idosos, né? Aí um colega lá, Arthur, ligou, né? Olha, estou ligando para parabenizar. Aí a empregada disse, você está ligando para parabenizar quem? Não, fulano de tal. Eu disse, não, pai, fulano de tal morreu faz 2 dias. Morreu para vocês, não para o Banco do Brasil. Pois é. Tem que pegar o fio da meada todo. Vamos lá. Paulo Anglada, no livro, ele diz o seguinte: a ênfase da doutrina calvinista da expiação reside mais na natureza do que na extensão da expiação. Embora nós iremos considerar a extensão da expiação, o foco primordial, a ênfase maior, está na natureza da expiação. A morte de Cristo em substituição aos eleitos não apenas possibilitou, mas também assegurou a sua justificação, regeneração, santificação e glorificação, que é a corrente de ouro da salvação, como chamavam os puritanos. Enquanto o arminianismo afirma que a expiação tornou possível a salvação de todos, o calvinismo sustenta que a expiação assegura a salvação dos eleitos. Vejam que aquilo que Paulo Anglada falou anteriormente vai se concretizando no decorrer de todo o livro. Não se trata simplesmente de uma discussão superficial, mas de algo profundo. Trata-se da natureza da expiação, da vontade soberana de Deus em eleger, na justiça divina em condenar o réprobo, eles que vão para o inferno por conta dos seus próprios pecados. São questões cruciais. Daí, nós entendermos que, de fato, para o arminianismo, a expiação tornou possível a salvação de todos. Por quê? Se você quer ser salvo, confessa a Jesus. Mas se você pecar, você perde a salvação. Mas se você se arrepender, tem a salvação novamente. Mas se pecar, perdeu de novo. Vejam que a salvação é uma possibilidade. Para o calvinismo, não. O calvinista, ele sustenta que a expiação assegura a salvação de todos. É por isso que você e eu devemos nos alegrar. Porque Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, não possibilitou, mas garantiu. Por isso que Jesus falou, aqueles que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu os ressuscitarei no último dia. E ele orando ao Pai, disse, olha, Pai, nenhum dos que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. E nós devemos entender, meus irmãos, que a expiação de Cristo, na sua natureza, garante salvação e vida eterna. Então, quando você estiver evangelizando, tenha a certeza que você está oferecendo melhor, né? Que você está proclamando algo
que salva, que liberta, que transforma e que garante a entrada no reino dos céus. Amados, o que as confissões reformadas têm a nos dizer sobre a expiação limitada? Mas antes disso, Paulo Anglada, com relação a essa expressão limitada, ele diz o seguinte: a expressão expiação limitada também não expressa adequadamente a doutrina calvinista da expiação, porque, na realidade, ela se aplica ainda melhor à doutrina arminiana. Os calvinistas limitam a expiação apenas no que diz respeito à sua extensão, ou seja, Cristo não morreu por todos, ele morreu pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus eleitos. Os arminianos, por sua vez, a limitam, como vimos, no que diz respeito ao seu poder, ao seu valor inerente, à sua eficácia, visto que apenas torna possível a eleição de todos, mas não assegura realmente a salvação de ninguém. É por isso que os arminianos vivem, né, em conflito interno, atormentados, porque hoje eu estou bem com Deus, eu sou eleito, eu sou salvo. Aí o camarada peca. Oh, eu não sei se eu sou salvo, eu tenho dúvida, eu não estou bem, eu estou mal. E se Jesus voltar, naquele momento ali, pobre do miserável que está em tormento. Mas, mesmo essas pessoas nesses dilemas, eu creio que o Senhor, se assim ela for uma eleita, o Senhor há de preservá-la e conduzi-la ao reino dos céus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu era um arminiano. Graças a Deus o Senhor me libertou, mas quando eu era arminiano, meus irmãos, como eu orava e jejuava. Eu orava, teve dias que eu orava 2 horas, 1h30, quando eu orava meia hora eu achava pouco. Só que, analisando hoje, as minhas orações dessa época eram obras humanas. E eu jejuava. Eu jejuava o dia todinho. Quando eu ia dirigir o culto, eu jejuava. Quando eu ia pregar, eu jejuava. E eu ficava em jejum o dia inteiro. Às vezes tomava só um pouquinho de água. Aí eu ficava jejuando. E às vezes eu escolhia um dia para me se alimentar normalmente. Um dia na semana. Graças a Deus o Senhor não permitiu que eu desfalecesse e morresse. Mas, meus irmãos, era algo sério. Eu ficava ali porque eu entendia que a oração, que o jejum é que atraía o avivamento, que a oração e o jejum nos mantinha salvos. E eu vivia em tormento, porque às vezes eu me estressava, eu falava o que não devia, eu sentia o que era contrário às Escrituras Sagradas, e eu vivia naqueles tormentos. Então, quando o Senhor abriu os meus olhos para a doutrina da graça, como está em sua bendita palavra, como foi maravilhoso. Como foi algo assim esplêndido. Eu me lembro que eu estava no ônibus. Eu atribuo esse momento assim de maior esclarecimento a esse momento. Eu estava no ônibus, vindo do trabalho. Aí eu estava meditando naquele texto de Jesus, quando ele disse assim para Judas, o traidor: amigo, o que viestes fazer? Aí eu fiquei meditando, olha a graça de Deus, mesmo diante de um perdido. Amigo, o que vieste fazer? Aí aquilo ali foi tão maravilhoso, meus irmãos, que aí o Senhor, graças a Deus, começou a abrir o meu entendimento para o que as Escrituras realmente ensinam sobre a salvação. Pois bem, é por isso que eu estou dizendo, né, que mesmo essas pessoas que vivem nesses dilemas, hoje eu estou salvo, hoje eu estou perdido, amanhã não sei, eu acredito que, se são eleitas, serão salvas, porque o Senhor, assim, há de conduzi-las, pois a salvação não é fruto de obra humana, mas de graça, de misericórdia. Amados, o que a confissão escocesa, o presbiterianismo como hoje conhecemos, nasceu na Escócia, o que a confissão escocesa tem a dizer sobre isso?
Olha o que ela diz sobre esse tema. O mesmo eterno Deus e Pai, que somente pela graça nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, designou para ser nosso chefe, nosso irmão, nosso pastor e o grande bispo de nossas almas. Mas visto que a inimizade entre a justiça de Deus e os nossos pecados era tal, que nenhuma carne por si mesma poderia ter chegado a Deus, foi preciso que o Filho de Deus descesse até nós e assumisse o corpo de nosso corpo, a carne de nossa carne e os ossos de nossos ossos, para que se tornasse o perfeito mediador entre Deus e o homem. Confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo se ofereceu ao Pai em sacrifício voluntário por nós, os eleitos, que sofreu a contradição dos pecados, que foi ferido e açoitado pelas nossas transgressões, que sendo o Cordeiro de Deus puro e inocente, foi condenado na presença de um juiz terreno, a fim de que fôssemos, nós, os eleitos, absolvidos perante o tribunal de nosso Deus. Vejam, meus irmãos, que a confissão escocesa pontua que a salvação é um ato da soberania divina. E o Senhor que nos elegeu, nós que éramos incapazes de nos aproximarmos de Deus, o Senhor que nos elegeu, enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados. É por isso que os 5 pontos do calvinismo também seguem uma ordem lógica. Pois, se nós somos totalmente depravados, mortos espiritualmente e inabilitados a nos aproximarmos de Deus pelos nossos próprios esforços, Ele nos regenera, Ele nos dá vida. Estávamos mortos em delitos e pecados. E estes que estavam mortos em delitos e pecados, que um dia serão salvos, foram eleitos na eternidade. E para que a eleição ocorra de fato no espaço, no tempo, na história humana, Ele enviou o seu Filho para garantir esta eleição. Depravação total, eleição incondicional e expiação limitada. Ele enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados. Ele enviou o seu Filho para nos purificar de toda a iniquidade. Amados, até aqui alguma dúvida? Além de todas, os irmãos querem perguntar alguma coisa, acrescentar? Estamos aqui para aprendermos juntos. Se você tiver alguma dúvida, vamos estudá-la juntas. Porque, meus irmãos, dúvida não é pecado. Pecado é incredulidade. Sim, sim. Todo o que nele crê, seja gentil, judeu, preto, branco, rico, pobre. Inclusive, amados, só aproveitando aqui a deixa que o presbítero Alberan colocou, a igreja, ela deve comportar em seu meio toda a classe social. Não só pobre, não só rico, mas dentro da igreja deve ter rico, pobre, preto, branco. Independente da nacionalidade, da posição social, Cristo morreu pelos seus eleitos. Uma igreja que só tem rico, tem alguma coisa errada. Uma igreja que só tem pobre, também. Porque essa diversidade, digamos assim, social, deve estar presente dentro da igreja. Eu digo isso, meus irmãos, porque há muitos anos atrás, eu estava liderando um grupo de jovens, nós íamos evangelizar numa favela, que hoje é comunidade, né? Mas é a favela. Aí o pastor, não vão para lá não. Não vão para lá não, lá é perigoso. Depois que eu vim perceber e descobrir que não era por causa da nossa segurança. É porque a igreja ela estava ascendendo socialmente e ele queria manter somente aquele grupo de pessoas.
Então a igreja, ela não pode comportar somente no seu meio ricos, ela tem que ter ricos, pobres, enfim, pois assim o Senhor determinou. Amados, agora vamos para outra confissão e ver o que esta confissão tem a nos ensinar. A confissão, a confissão de fé dos Países Baixos, que declara o seguinte: cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou o seu Filho para tomar a natureza na qual se havia cometido a desobediência, a fim de satisfazer e levar sobre ela o castigo dos pecados por meio de sua amarga paixão e morte. Assim, pois, demonstrou Deus a sua justiça contra o seu próprio Filho, quando carregou sobre ele nossos, dos eleitos, pecados, e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, os eleitos, que éramos culpados e merecedores de condenação, entregando o seu Filho para ser morto por nós, os eleitos, movido por um muito perfeito amor, e ressuscitando para a nossa, dos eleitos, justificação, para que por ele tivéssemos, nós, os eleitos, a imortalidade e a vida eterna. Amados, vejam que as confissões, elas seguem uma mesma linha de raciocínio, estabelecendo a incapacidade do homem de salvar-se, coloca a eleição como um fator determinante para a sua existência na eternidade com o Senhor. Tendo isso em vista, o próprio Deus enviou o seu Filho, pois os nossos pecados foram cometidos contra Deus, na nossa carne. Então, um homem que deveria se oferecer em resgate por nós, daí Cristo ter assumido a natureza humana. Só que se Cristo fosse somente homem, a salvação não nos alcançaria, o máximo que ele conseguiria era a sua própria salvação. Mas ele também foi o Deus encarnado, que tomou a forma humana, daí ele ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, podendo assim ser aceito pelo Pai, se entregando como sacrifício para propiciar os nossos pecados e nos garantir vida eterna nele, pois ele ofereceu, estendeu tamanha salvação aos seus eleitos. Ele, que é o Deus encarnado. Como homem, como nosso representante, como segundo Adão, nele nós fomos justificados porque ele se sacrificou na cruz do Calvário. E como Deus, a salvação é estendida para além da sua própria geração, alcançando nós do futuro, que também alcançou os do passado, pois os que viveram no Antigo Testamento olharam para a promessa e tiveram suas almas salvas por graça, aqueles que estavam presentes e todos aqueles que posteriores a nós um dia crerão em Cristo Jesus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Daí, meus amados, nós também pontuarmos o quanto esse sacrifício é absoluto sobre os eleitos. Amados, vamos ver a nossa confissão de fé de Westminster, que é a confissão mais robusta sobre esse tema, não somente sobre esse tema, mas os nossos símbolos de fé são documentos credais com maior profundidade, com maior provação bíblica do que os outros documentos que há. Pois bem, a nossa confissão diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo seu sacrifício de si mesmo,
satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Eleição, a incapacidade do homem de se autossalvar, Cristo, o nosso único e suficiente mediador, nos garante vida eterna. Por isso, meus irmãos, não olhando para nós, mas olhando para Cristo, podemos ter a certeza que nós vamos chegar nos céus. Porque se você olhasse para você mesmo, se eu olhasse para mim mesmo, nós não chegaríamos lá. De fato, iríamos nos aprofundar em dúvidas. Iríamos ser tomados por sentimentos conflituosos, salvos ou não. Iríamos viver caminhando em tormentos, lampejos de alegria, momentos esporádicos de sorrisos, contentamento e segurança, mas sempre aquele sentimento de dúvida e até de incredulidade ali pairando sobre os nossos corações. Se nós olhássemos para nós mesmos, isso seria a nossa realidade, que é a realidade dos arminianos. E outra, meus irmãos, lá naquele grande e glorioso dia, nós poderíamos dizer: Senhor, tu morreu na cruz do Calvário por mim, mas se não fosse por mim, eu não estaria aqui não, porque eu lutei, eu perseverei, ainda usa aquele texto, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, interpretando equivocadamente. Foi eu que perseverei. Eu te louvo, porque o Senhor me salvou, mas se eu não tivesse colaborado, o que seria de ti? Meus irmãos, é isso que o homem pode fazer, mas essa não é a nossa visão, é aquilo que Paulo diz: se eu tiver de me gloriar, me gloriarei na graça de Cristo Jesus. Foi Ele quem nos salvou. E Paulo ainda coloca assim: olha, eu sou o principal dos pecadores. Amados, Paulo perseguia a igreja, julgando estar fazendo o que era correto, religioso. Ele estava perseguindo a igreja, maltratando a igreja, forçando os cristãos a negarem a Cristo. Na morte de Estevão, consentiu. Era um homem perverso, mas o Senhor o chamou, o Senhor o salvou, o Senhor o perdoou e o fez um grande vaso de honra. Isso é graça. Por que Paulo iria se gloriar diante de Deus? E como ele fala em Romanos capítulo 4, Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus. Porque Abraão, Davi, todos que foram salvos e que serão salvos, são salvos pela graça de Deus. Porque nós somos pecadores. A nossa existência, meus irmãos, a nossa existência já é uma afronta a Deus. Porque Ele é santo, santo e santo. Ele não contempla o mal, no sentido de estar ali em permissividade. Ele é santo. A nossa existência é uma afronta a Deus, mas Ele nos deu vida, nos resgatou em seu Filho Jesus Cristo e tem nos preservado. Isso é graça. E o seu Filho garante tamanha salvação e vida eterna. Até a Confissão de Fé Batista de 1689, que é um plágio, né, que é um resumo da nossa confissão, diz o seguinte: eu digo plágio, meus irmãos, é só para alfinetar mais a fato. Se você ler a Confissão de Fé Batista de 1689, você vê que é um resumo da confissão, tirando aquelas coisas que eles não concordam, né? Pois bem, e o Paulo Anglada coloca, né, baseado na Confissão de Westminster, confessa a doutrina da expiação limitada quase que nos mesmos termos. Se não é plágio, é bem próximo. Em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e o cabeça e salvador de sua igreja. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência, e para que em tempo
esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Por sua obediência perfeita e pelo seu sacrifício que fez de si mesmo, o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus. Obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quanto ele a obteve. O que todas essas confissões ensinam é a mais pura doutrina calvinista da expiação eficaz ou objetiva e, portanto, limitada aos eleitos de Deus. Em seu propósito eterno, aprove a Deus designar a Cristo Jesus, o seu único Filho unigênito, para ser o Salvador da sua igreja. Aprove a Cristo oferecer-se a si mesmo para reconciliar com o Pai a todos quanto ele lhes deu. Foi por estes que Cristo morreu, os mesmos cujos corações aplica eficazmente a salvação que adquiriu. Amados, Jesus ele diz o seguinte: eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que tu me destes. Meus irmãos, mais claro do que isso, até a intercessão eficaz de Cristo, ela é limitada aos seus eleitos. Eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que tu me destes. Até a oração de Cristo, ela é definida para os seus eleitos, porque ele é o nosso intercessor, como as confissões colocam. Ele é o nosso intercessor. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E ele nos deu do seu Espírito também para interceder por nós. Meus irmãos, nós temos um intercessor nos céus, Cristo Jesus, e ainda temos um intercessor aqui nessa terra, o Espírito Santo. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós sabemos sim quem são os eleitos. Dentro da igreja estão os eleitos do Senhor. Alguns se santificam mais, outros nem tanto, são problemáticos, mas são os eleitos do Senhor. Como Paulo escreve aos Coríntios, olha, e aos santos, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo os chama para a santificação, mas também pontuando que eles são santos, devido à obra aplicada de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Então, Paulo, mesmo sabendo que ali era uma igreja problemática, uma igreja com questões morais, doutrinárias, os instrui, os exorta, os ensina, dizendo que ali estava a igreja de Deus. Então, nós sabemos sim quem são os eleitos. Alguns se santificam mais, outros nem tanto, alguns são maduros na fé, outros neófitos, mas a igreja comporta os eleitos de Deus. Agora, é claro, entre os eleitos, há o joio. Dentro da igreja, há o joio. Há aqueles que se dizem ser eleitos, mas que não são. Que vivem em pecado, em insurgência contra a palavra, que são instrumentos de Satanás para dividir, para machucar as pessoas, ser mau exemplo aos neófitos, para estar ali causando discórdia, contenda entre os irmãos. Dentro da igreja, sim, os joios. Mas nós, pelos frutos, pelas obras determinadas pelo Pai, nós podemos sim saber quem são os eleitos. Os eleitos são aqueles que, entendendo a graça de Cristo para a salvação, também compreenderam a sua graça para a santificação de suas vidas. Amados, e afinal, o que é expiação? Nós estamos falando de expiação, e Paulo Anglada, ele coloca de uma forma simples e objetiva o que é expiação. Expiação é a morte substitutiva de Cristo na cruz, como um resgate para redimir pecadores da iniquidade, livrando-os da culpa e do domínio do pecado. Essa definição aqui do que seja expiação, ela é precisa, e ela abarca a justiça divina que foi aplacada, a natureza do sacrifício de Cristo para nos resgatar, perdoando-nos assim
a dívida que tínhamos com o Pai, purificando-nos também da iniquidade e nos livrando, além da condenação eterna, da culpa e do domínio do pecado. É isso que significa expiação, meus irmãos. Quando você peca, quando eu peco, nós nos sentimos culpados pelo pecado que cometemos, conhecendo as Escrituras Sagradas. Só que aquela culpa não nos afasta de Deus, nos aproxima, porque nós sabemos que fomos salvos e perdoados. Então, quando nós pecamos e nos sentimos culpados por conta dos nossos pecados, nós queremos reparar a dívida em Cristo Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu transgredi, eu desonrei o teu nome, mas me perdoa. Então, Filho de Jesus Cristo, purifica e habilita-me a viver a tua palavra. Nos sentimos culpados, só que essa culpa não nos consome. É a diferença entre o eleito e o réprobo. O eleito, quando ele peca, ele se sente culpado pelo pecado, sim, porque ele ofendeu a Deus. Mas ele não é tomado pelo sentimento de culpa a ponto de dizer: não há perdão para mim. Vejam Paulo, que matou muitos cristãos: não há perdão para mim. Ele não é tomado por esse sentimento de culpa. A culpa, depois da confissão, dá lugar ao perdão e contentamento em Deus, pois Ele nos perdoou. E Paulo Anglada, fazendo referência, sem sombra de dúvida, a Romanos capítulo 6, ainda diz que o sangue de Cristo Jesus, que nos remiu de todo o pecado, além de nos livrar da culpa, nos livra também do domínio do pecado. Amados, eu venho de carro para a igreja. Se o pneu do meu carro furar, ali foi acidental. Foi um acidente. Né? Esse eu estava seguindo um caminho, talvez não prestei atenção no caminho que eu estava percorrendo, tivesse pedra ou algum obstáculo, ou seja, foi algo acidental. Agora, se todo dia eu venho para a igreja, o pneu do meu carro fura, aí tem algo errado. E eu tenho ciência de que eu estou causando, né, um prejuízo ao meu carro, e mesmo assim continuo andando com o pneu do carro furado. Isso não é acidental. É premeditado, desleixo, negligência, o que for, mas não é acidental. Assim é o pecado na vida do eleito. O pecado na vida do eleito é acidental. Porque João, ele diz que aquele que vive em pecado não é de Deus. João, ele é bem claro: se um cristão se diz cristão, mas vive na prática contínua do pecado, ele não é cristão. Ele não é um eleito. Porque o pecado na vida do eleito é acidental. Pois, como nos diz Paulo em Romanos capítulo 6, e Paulo Anglada aqui, Cristo Jesus, pelo seu sacrifício remidor, nos livrou do domínio do pecado. Ainda há a presença do pecado em nossas vidas, daí pecarmos acidentalmente. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Escravos do pecado são os não eleitos, são os incrédulos, são aqueles que foram eleitos na eternidade, mas que ainda não conheceram a Cristo Jesus. São escravos do pecado. Ou seja, o que eu falei foi que o cristão, quando peca, ele se arrepende. Ele sabe que pecou, ele sente que pecou. E quando a gente está no mundo, se estiver no mundo, os que estão no mundo não sentem isso. Né? Peca e é a coisa mais natural do mundo. Né? Então, eis aí essa diferença e onde dá a conhecer, como foi falado há pouco tempo atrás aqui, os eleitos, a conhecer os eleitos, né? Saber quem são os eleitos. Sim, sim. Então, queridos, como o presbítero Lázaro colocou, né, os eleitos, eles não vivem na prática do pecado, pecam acidentalmente, mas Cristo os redimiu. E, amados, a inferência lógica
no próximo domingo, nós vamos ver a questão da fundamentação bíblica para essa doutrina. Vimos hoje apenas duas, domingo que vem nós veremos mais, e veremos as objeções a essa expiação com as suas respostas. Mas vejam que, para este momento, também é interessante nós observarmos a inferência lógica da expiação limitada. Ou seja, a expiação limitada parte também da eficácia dos decretos de Deus. Em Tiago 1,17, deixa claro que em Deus não há variação ou sombra de mudança. Os decretos do Senhor são imutáveis. Então, se Ele decretou, e nós sabemos que assim Ele decretou a salvação dos seus eleitos, Ele não vai fazer um outro decreto dizendo, olha, vou abrogar o anterior, você não é mais eleito. Você era, agora não é mais. Não, aqueles a quem o Pai decretou para a eternidade, conforme Tiago 1,17, Jó 23,13, bem como outros textos bíblicos aí no livro do Paulo Anglada, pontuam claramente que a expiação limitada também parte de uma inferência lógica da eficácia dos decretos de Deus. Ele decretou quem vai ser salvo. E aqueles que vão ser salvos serão para a eternidade. E uma outra coisa que o Paulo Anglado coloca é das demais doutrinas calvinistas. Segundo ponto aí da inferência lógica. Como eu falei a princípio, né, nós éramos incapazes de nos salvarmos, de nos aproximarmos de Deus. Ele nos alcançou pela preciosidade do seu evangelho em nossos corações. Porque, queridos, a objetividade do Espírito se dá pela palavra, aplicando a pessoa e obra de Cristo aos nossos corações. E vejam como é impressionante a obra do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Ele opera objetivamente pelas Escrituras. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para lhe convencer do seu pecado, da justiça e do juízo. Mas ele também faz uma operação, uma obra subjetiva no seu coração. Porque se você está diante da palavra, a palavra até está sendo atraente, como Herodes e tanto outros, né? Vejam que, né, Herodes, ele ouvia João Batista. Né, ouvia de bom grado João Batista. Mas o que foi que ele fez? Mandou decapitar João Batista. Teve um outro rei que disse, Paulo, por pouco, tu não me persuade a ser cristão. Houve ali um convencimento da palavra pregada. Mas quando o Espírito Santo opera pela palavra, ele convence, ele leva a pessoa a entender, e essa pessoa responde salvificamente, porque além da objetividade que se dá na aplicação das Escrituras Sagradas, há uma obra no coração, subjetivamente. O Espírito Santo tira aquele coração de pedra e dá um coração de carne. A expiação limitada, ela decorre das demais doutrinas calvinistas. E o quarto ponto que nós vamos ver, que é, quem sabe, o quarto ponto dos 5 pontos do calvinismo. Que graça. Graça irresistível. O Pai elegeu aqueles que não poderiam se salvar. Ele envia o seu Filho para propiciar os pecados dos seus eleitos. E os seus filhos, que foram eleitos na eternidade, estão na escravidão do pecado, andando segundo o curso deste mundo. Daí, a graça os alcançar, os chamar. Eles podem até resistir, mas é irresistível, porque, em última análise, profundamente, irão dizer sim para Cristo Jesus. Porque é uma graça irresistível. Agora, se não fosse o Senhor os preservando, nós não iríamos nos encontrar com o Senhor. Daí, a perseverança dos santos, ou preservação dos santos. É o Pai quem nos preserva. É o Pai quem nos leva a perseverar. E como Paulo Anglada também coloca, outra inferência lógica é a presciência de Deus. Ele já nos conhece de antemão. Da justiça de Deus, Ele cobrou os nossos pecados sobre o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, que expressão foi aquela de Jesus na cruz? Deus meu, por que me desamparaste?
Assim é o pecador sem Deus, desamparado, sozinho. Mas sabe por que Jesus disse isso? Porque ele estava levando os meus pecados e os seus pecados sobre ele. Ele levou a nossa culpa, como disse Isaías. Nas nossas transgressões caiu sobre ele. Então, naquele momento ali, ele se viu separado do Pai por conta dos nossos pecados. Não dele, porque ele não tinha, mas por conta dos nossos pecados. Aí ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas no final ele também disse: está consumado. Ou seja, ele pagou a nossa dívida. Amados, que verdade maravilhosa. Louvado seja Deus pela obra e pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E a inferência lógica também da expiação de Cristo se dá da natureza da obra. O seu sacrifício é eficaz, é suficiente para salvar, é poderoso para garantir vida eterna. Todas essas inferências lógicas aqui estão atreladas aos outros tópicos. É por isso, meus queridos, que a soteriologia reformada, a doutrina da salvação na perspectiva reformada, sempre pega esse viés aqui: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Porque é o que está nas Escrituras Sagradas. É o que está nas Escrituras Sagradas. E como disse o apóstolo Paulo na sua despedida dos presbíteros em Éfeso, olha, haverá homens que irão adentrar a igreja e não vão poupar o rebanho. E como ele também fala em outro momento, que na heresia dos que estão destinados para a perdição, prevalece a sabedoria divina sobre os seus filhos. Né? Quando houve o arminianismo, houve uma resposta bíblica, sistemática, didática ao arminianismo. E hoje nós temos os 5 pontos do calvinismo, ou a doutrina da salvação numa perspectiva reformada, que enaltece a pessoa do Pai que nos elegeu, a pessoa do Filho que pela sua obra substitutiva nos garante salvação e vida eterna, e também enaltece a pessoa do Espírito que aplica a pessoa e obra de Cristo às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que o salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade. Mas João capítulo 17, a partir do verso 2, ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, isso é o Jesus, nosso Jesus Cristo orando ao Pai, viu? A fim de ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, de novo a expressão deste, que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, de novo deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E aí vem o verso 9. É por eles que eu rogo, é por esse povo que acreditou nisso. Não rogo pelo mundo, pelo universo, pela universalidade, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que bom, meus irmãos, acreditarmos nessa verdade. No próximo domingo, Deus permitindo, iremos estudar novamente esse tópico. Mas que maravilha é nós confiarmos no nosso amigo, né, irmão mais velho Jesus Cristo. Porque ele falou: olha, não vos chamos mais de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, vos chamamos de
amigos. E ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelo seu amigo. Louvado seja Deus. Que bom. Amados, gostaria que vocês se colocassem de pé, vamos orar encerrando, mas após a oração, se sente aí que ainda há algumas coisas para nossa igreja. Por isso que eu estou terminando mais cedo. Estou terminando mais cedo, ninguém está com fome, dá para aguentar muito tempo aí. Querida, eu queria encerrar desejando um feliz dos pais a todos os homens aqui. E em especial quero chamar a sua atenção para o Pai das Luzes, o nosso Pai, o verdadeiro Pai. E como eu coloquei lá para a igreja, nós devemos nos espelhar em Deus. Nós devemos nos espelhar nele como Pai. Então, você quer ser uma bênção para o seu filho, para a sua filha, seja como Deus é para você. Seja provedor, cuidadoso, amoroso, respeitoso, protetor. E que você, sobretudo, seja uma pessoa que dá a vida pelos seus filhos. É olhando para o Pai que nós seremos pais para a glória do Senhor e para a edificação dos nossos filhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te render graças, louvar o teu santo e bendito nome por esse momento de estudo da tua palavra. Não merecíamos, mas o Senhor nos salvou em teu Filho Jesus Cristo. Estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. E hoje, Senhor, mesmo pontualmente falhando, pecando contra ti, o Senhor tem nos preservado, conduzido, protegido. Por isso queremos te render graças. Que naquele grande e glorioso dia venhamos ouvir de ti: vinde, bendito de meu Pai. E que naquele grande dia, Senhor, venhamos nos alegrar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com pessoas que andaram conosco e que foram exemplos, referenciais, com pessoas que perdoamos. Senhor, nos dá, Senhor, essa esperança, essa firmeza e traz aos nossos corações essa convicção, não pautada em nós mesmos, mas no sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, porque foi o Senhor quem nos deu o teu Filho, o teu único Filho, para propiciar os nossos pecados. Por isso hoje nós somos filhos, porque o Senhor nos assim concedeu. E nós te rendemos graças. Não há nada que façamos neste mundo que corresponda à altura do que o Senhor fez por nós. Por isso, Senhor, toda honra e glória sejam dados a ti hoje e sempre, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.